sua vida. Isso. Dr. Carlos Andrei, e no caso, nós sempre sabemos que a justiça, determinadas ações perante a justiça, pode demorar aí anos. Neste caso, se uma mãe faz um exame e todos os exames repetidamente comprovam de que esse neném que ela está gerando tem uma deformação completa a ponto de não conseguir sobreviver, ela entra com uma ação. Qual seria o prazo ideal e qual é o prazo que normalmente acontece para que o juiz decida, toma a decisão autorizando este aborto para que o médico faça sem estar cometendo uma ilegalidade? Doutor Valdir, isso é uma questão de suma relevância e aqui não cabe nenhuma crítica à atividade dos magistrados, pelo contrário, eles trabalham muito. Já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar eu sei como é que é o dia a dia, mas a gente precisa de todo um aparato, a importância da OAB, a importância da magistratura, a importância do Ministério Público, da sociedade e assim por diante. Mas aí a gente vai ficar um pouquinho na ideia do que pode ser, do que é e do que deve ser. O prazo ideal, a gente pode citar até, né, o nosso renomado Rui Barbosa, ele fala que justiça tardia é uma injustiça qualificada. E na prática, o ideal seria o quê? Uma mãe que está, infelizmente, passando por uma situação dessa, ajuizar uma ação e obter uma resposta rápida, até para evitar aquele sofrimento prolongado. Só que na prática, isso não acontece. Infelizmente, às vezes por medo de alguns operadores do direito que tentam, não sei, evitar alguma pressão, alguma discussão, de agilizar e conceder, por exemplo, uma liminar, autorizando a interrupção da gravidez, e depois vinha todo aquele problema de organizações não governamentais, igrejas e assim por diante. É muito complicado, mas é necessário que nós todos encaremos essa situação. Não é simples para a mãe conviver com aquilo, não é simples para o pai saber que a esposa pode morrer e aí não vai poder dar mais nenhum filho para ele e assim por diante. Dr. Carlos Andrei, vamos falar então, você falou de organizações não governamentais e igreja. Qual é o seu resumo aqui quanto à participação do pensamento nosso, pelos nossos costumes, pelas nossas tradições, pela nossa religiosidade, frente a este problema de um feto sem cérebro que está sendo gerado? É uma situação fática, como eu já disse. A gente precisa realmente enfrentar essas dificuldades, a gente está aí para isso. E não tem como a gente fugir dessa realidade. Existe o anencefalo? Existe. Existe pressão, sobretudo da igreja, para que não se permita o aborto? Existe. A discussão ela é polêmica, a igreja entende que, não que seja certo, que esteja errado, é um posicionamento dela, a gente só traz aqui para efeito de discussão. Mas a igreja entende que seria uma renúncia à fé em Deus. Se o filho está lá, ainda que sem cérebro, devemos ter fé em Deus para que ele nasça e sobreviva e consiga se manter bem. Só que a questão não é renúncia do ponto de vista jurídico. Aqui não interessa opinião pessoal, não interessa nada, simplesmente questão técnica. Juridicamente, não se justifica e não seria renúncia à fé. E até porque, é bom a gente frisar, o Brasil é um estado laico. Ou seja, ele não tem uma religião oficial. Com respeito a todas as religiões, questão de ser evangélicos, católicos, não interessa. Todas são importantes, têm a sua fundamentação. Só que o Brasil não tem uma religião oficial. Se ele não tem uma religião oficial, a igreja não teria, em tese, nem legitimidade para querer inviabilizar uma atividade do magistrado. Uma vez que a igreja entende que seria uma renúncia à fé, o juiz ele deve o quê? De acordo com sua convicção fundamentada, decidir a favor da lei. E a lei está a favor, pelo menos até o presente momento, da preservação da vida e a vida da mãe. É importante que a mãe consiga se manter bem. Não justifica. A gente entende em alguns países desenvolvidos, pode citar como Itália, Espanha, eles já estão autorizando esse aborto do anencefalo. Países em desenvolvimento, Brasil, Chile, Argentina, que ainda está com essa dificuldade. Mas acredito, principalmente pelo trabalho militante, todos os dias, todos nós esforçando, a gente pode chegar a um momento e conseguir melhorar isso aí. O que a gente quer, doutor Valdir, não é
Muito pelo contrário, defender morte, defender aborto, não é essa a questão. O que é importante aqui é simplesmente que se dê a oportunidade da mãe decidir. É interessante, né, na faculdade, a gente dá aula, a gente troca ideias sobre isso também. Tem algumas pessoas que falam assim, Andrei, mas o filho é anencéfalo e se ele nascer e sobreviver um dia, já valeu a pena, é uma vida a mais. Tudo bem, é um argumento, nós somos uma democracia, a gente tem que, no mínimo, respeitar. Mas uma criança que, além de não ter condição nenhuma de responder estímulo, de conseguir sobreviver muito tempo, ela vai gerar, não estou nem preocupado com a questão de gasto, a questão financeira, isso é o de menos, mas a questão emocional, o desgaste que isso vai sofrer, não só para a mãe, como para todo mundo que está envolvido naquilo ali. Então, o que eu acho interessante não é, vamos começar agora a abortar e liberar, não é isso, é simplesmente dar a oportunidade para a mãe decidir isso aí. Muito bem. Orientando o Direito, teve o privilégio de falar hoje aqui com o Dr. Carlos Andrei Soares Fagundes sobre esse tema que merece uma reflexão pelo lado da ciência, pelo lado da tecnologia e fez também comentários pela questão religiosa e colocando a preservação da vida da mãe quando está cientificamente comprovado que o feto que está sendo gerado não tem cérebro. E Orientando o Direito agradece aqui a participação do Dr. Carlos Andrei nesse programa de hoje e pede a sua participação amanhã em Querendo Deus, neste mesmo horário. Obrigado e até amanhã.